Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. É uma situação de extrema vulnerabilidade, de direitos. FM. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar, estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/99 Universitária. Participe do nosso programa deixando mensagens nas nossas redes sociais e falando ao vivo conosco pelo telefone 3879-5549, repetindo 3879-5549. No programa de hoje, queremos saber como vivem as mulheres nos presídios. Para conversar conosco sobre o tema, contamos com a presença da doutoranda em Sociologia pela UFPE, integrante do coletivo Marcha das Vadias Recife e da rede feminista antiproibicionista, a Juliana Trevas. Bom dia, Juliana. Bom dia a todas que estão nos escutando. E também com a mestra em Educação, Culturas e Identidades, integrante do coletivo Filhas do Vento, Vanesca Viana. Bem-vinda, Vanesca. Obrigada, bom dia para todos que estão escutando e vamos nessa, né, debater. Vamos sim. A população penitenciária feminina no Brasil apresentou crescimento de 567,4% entre 2000 e 2014, enquanto a dos homens no mesmo período foi de 220,20%. A informação está no primeiro relatório nacional sobre a população penitenciária feminina do país, divulgado em 2015 pelo Ministério da Justiça. O estudo do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem Mulheres, revela dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, e contém dados de 1.424 unidades prisionais em todo o sistema penitenciário estadual e federal, coletados em junho de 2014. Juliana Ivanlesca. Por qual razão esses números são tão alarmantes? Juliana? Pois é, você falou muito bem aí do crescimento de mais de 500% no Brasil e em Pernambuco é 101%, e a gente vai destacar que a relação do Poder Judiciário e do sistema penitenciário com as mulheres sempre se deu também
em relação às questões morais, né? De punir o corpo e os espaços que essas mulheres ocupam. Então, a gente pode pensar que o que leva esse aumento enorme, né? Desde 2014, quando o Infopem foi publicado em 2015, é justamente a violências estruturais que as mulheres sofrem, né? As próprias falta de condições nos mercados formais levaram muitas mulheres a partirem para as outras alternativas para a sua sobrevivência. Então, a gente tem aí a maioria dessas mulheres que estão presas se dão pelo tráfico de drogas, né? Roubo, furto, sem violência, justamente dentro desse contexto econômico e social de vulnerabilidade. Vanesca? Numa perspectiva racial, na qual eu abordo, se a gente pensar também que na pirâmide social, econômica que a gente vive, é sabido por todos que a população carcerária é uma população negra. Então, quando a gente pensa a situação da mulher, as várias vulnerabilidades que essas mulheres passam são tamanhas. Então, só para se ter uma ideia, a mulher negra ela está na base da pirâmide social, né? Primeiro é o homem branco, depois o homem negro, a mulher branca e depois a mulher negra. Então, isso por si só faz que ela, na atualidade, cometa mais crimes, né? E também a própria vulnerabilidade da ação criminosa dela, né? Como Juliana bem colocou, assim, são mulheres que estão na base. Então, dificilmente você vê uma mulher que é a chefe da boca do tráfico, por exemplo. Então, quando a polícia chega, obviamente, aquela mulher que está guardando lá na casa dela a droga, ou que está vendendo perto de casa, enfim, numa situação até mesmo mais exposta, ela vai ser presa mais facilmente, né? E aí, isso também é um dos motivos que vem levando ao aumento da mulher ser presa pelo crime e tal. E a própria questão da vulnerabilidade econômica, né? Se a gente for pensar o perfil da população carcerária de forma geral e mais especificamente da mulher negra, né? Da mulher presidiária, qualquer documento, qualquer relatório que você pegue vai estar mostrando que o perfil penitenciário é de mulheres negras, semi-analfabetas ou que não concluíram o 2º grau. Então, para essa mulher se inserir no mercado de trabalho é muito complicado. E a maioria delas são mães. Então, elas têm que prover a subsistência dessas crianças de alguma forma e delas mesmas, né? Então, isso faz que elas acabam se envolvendo mais nessa questão do tráfico e pela vulnerabilidade sendo mais presas. Olha só, Vanessa, o que você acabou de dizer também está constatado aqui no Infopem. As mulheres que estão no sistema prisional são, sobretudo, pobres, com baixa escolaridade e raras vezes têm acesso a serviços públicos de saúde, educação ou cultura. Elas vivem em localizações desprivilegiadas da cidade e muitas vezes com outros familiares. O Infopem também revela que 80% delas são mães. Além disso, cuidam de toda a família. Portanto, a perda da sua liberdade pode afetar toda uma geração. Diante desses dados, nós podemos dizer que o encarceramento de mulheres é seletivo, Vanesca? Sim. No caso, eu tive a oportunidade de trabalhar a história de vida com essas mulheres na minha pesquisa de TCC e pude aprofundar durante o mestrado. E era uma questão que me chamava muita atenção na época, né? Porque, como eu disse, e como os relatórios trazem, o Infopem, inclusive, quando qualquer informação que você pegue sobre a população carcerária está lá. É a população negra. Mas por que essa população negra é privilegiada nesse espaço? Isso era uma coisa que 3 anos atrás me inquietava muito. Porque a população negra está no presídio. E aí, quando eu fiz história de vida com essas pessoas, né, com essas mulheres, conversei com elas, escutei a história de vida delas, fica gritante, assim, a falta de oportunidade que essas pessoas têm, que essas mulheres têm, né? Elas não têm acesso, como o Bloco Beto bem mostra, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à saúde, elas não têm acesso ao mercado de trabalho. E para pensar isso tudo, né, quando você pensa a questão, a população carcerária é uma população negra. Se você usa, né, que infelizmente é o que acontece na maioria dos documentos e artigos, enfim, como um dado solto, né? Você não problematiza e não contextualiza isso, é um dado solto que não diz muita coisa. Mas quando você, né, vai analisar isso com um olhar de pesquisador, a partir das leituras e tal, você vê a importância que tem também você discutir o racismo institucional, né? Para quem não conhece o conceito, o racismo institucional é justamente o racismo que as instituições propagam, consciente ou inconscientemente, e que acaba por excluir a população negra dos espaços de poder e privilegiá-las nos espaços de exclusão. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é a própria questão
questão das estatísticas, né? Qualquer estatística que você pegue que seja um dado negativo, a população negra está lá em cima. Desnutrição, desemprego, sistema carcerário. Quando você pega dados positivos, dificilmente a população negra aparece com relevância. Então, a gente tem que pensar isso quando a gente analisa por que o sistema prisional é negro. E ligado à questão do Brasil, especificamente, o próprio mito da democracia racial, né? Que o Gilberto Freire lançou e que faz sucesso até hoje. Assim. Se passa muito essa ideia que no Brasil não existe racismo, que somos todos iguais, a população tem esse discurso, mas quando a gente vai para uma situação dessa, não é o que acontece. Eu não tenho dúvida em afirmar que o sistema de justiça criminal e o sistema penitenciário é sim racista, é sim sexista. Ele vive dentro de uma moral burguesa, escravocrata e branca, né? E a gente é impossível falar de sistema penitenciário sem pensar justamente nessas questões que Vanessa trouxe, de racismo institucional, heteronormatividade, violência contra a mulher, né? O pior de tudo isso é que o sistema de justiça criminal, ele tem um manto de se julgar imparcial e neutro, quanto na verdade a gente sabe que isso não existe, né? O sistema penal é um encontro de corpos de diferentes espaços. Quanto mais próximo a gente está, quanto mais próximo a mulher está dos espaços que são compartilhados pelos operadores de direitos, mais chance a gente sabe que ela tem de pegar uma pena menor, de conseguir uma prisão domiciliar. Então, não tenho dúvida em afirmar, sim. Muito bem. A pesquisadora Bárbara Correia, do Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa, o IDDE, sediado em São Paulo, constatou, ao visitar também as unidades prisionais femininas pernambucanas, em maio desse ano, que as mulheres que estão no sistema vivem em condições muito precárias. Vamos ouvir? É uma situação de extrema vulnerabilidade, de direitos, né, de direitos negados, de muita carência, tanto de auxílio de assistência médica, assistência psiquiátrica e psicológica, de necessidades básicas, né, de higiene, de medicamentos, água, né, um acesso a uma quantidade suficiente de água para manter a sua higiene, as suas necessidades básicas. No caso das mulheres mães, né, e gestantes, a carência em relação à convivência com seus filhos, a carência em relação a um tratamento preventivo, né? Então, acesso ao Papai Nicolau, acesso ao bom pré-natal, são todas essas carências e todas essas ausências que a gente observa nesse sistema. Vocês concordam com ela? Sim, concordamos. Juliana? Concordo totalmente, né? É importante a gente pensar que, apesar de o corpo da mulher estar sempre tentando ser controlado pelo Estado, as prisões são pensadas para os homens, então não há nenhuma estrutura para as mulheres, né? Se a gente for pensar, por exemplo, como o IFOP mesmo mostra, não a quantidade de penitenciárias que possuem berçário, por exemplo, né? Como é que as mães que têm o direito de ficar com suas crianças até 6 meses, ela tem condições, né? A própria superlotação, né? É uma coisa absurda. Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Para você que está sintonizando agora a sua Universitária FM 99.9 MHz, esse é o programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/99 Universitária. Participe do nosso programa deixando suas mensagens nas redes sociais. No programa de hoje, queremos saber como vivem as mulheres nos presídios.
Aprovadas pela Assembleia Geral da ONU em 2010, as regras de Bangkok são uma iniciativa para sensibilizar órgãos públicos do sistema carcerário para os cuidados com a questão de gênero nos presídios. O documento complementa outras iniciativas e propostas da ONU sobre o trato com a população carcerária e de medidas não privativas de liberdade. A pesquisadora do IDDE, Bárbara Correia, revela que durante a visita às penitenciárias pernambucanas, encontrou agentes do sistema que argumentavam estar dispostas a cumprir todas as normas de atendimento às mulheres, mas o desejo delas esbarra na falta de condições do Estado em garantir as regras de Bangkok. Mas por qual razão isso acontece? Quem responde é Bárbara. Vamos ouvir? O encarceramento feminino no Brasil é tratado como uma questão de segunda ordem, pelos números não serem tão assustadores quanto os do encarceramento masculino. Entretanto, as especificidades das mulheres trazem uma necessidade de atenção reforçada a essa questão. Porque são muitas necessidades pequenas, né? Eu digo pequenas em termos de quantidade, mas que são muito grandes em termos de importância, que são negligenciadas. A estrutura é problemática, as prisões foram pensadas, as prisões têm um caráter inteiramente masculino. Muito bem, o que vocês acham dessa informação? Quero até complementar aqui que o Ministério da Justiça, gente, revelou que em 2015 o número de mulheres sob a custódia do Estado chegava a 37.380, 6,2% da população carcerária total do país. Olha, tem uma pergunta já de um ouvinte aqui também, que eu quero emendar depois com esse depoimento da Bárbara, que eu já passo para vocês. Como é que a gente pode colocar essas regras de Bangkok em prática? Certo? E o Ed Júnior pergunta, dá um bom dia a todas vocês e diz que recentemente o perdão do juiz Moro, a esposa de Eduardo Cunha, e o contraponto, a mulher que roubou leite ninho para o filho, continua presa e esperando um habeas corpus. Com isso podemos constatar que o sistema carcerário começa na forma de julgamento? Sim, eu acho que essa questão que ele traz é muito importante, porque a gente, infelizmente, tem inúmeros exemplos disso, né? Além da mulher de Cunha aí que foi absolvida, temos também o exemplo de Adriana Anselmo, né? Como ela foi presa, né, e conseguiu responder seu processo através de prisão domiciliar, pela lei da primeira infância. Ela é um direito que ela tem, a gente não está nem questionando isso. Mas por quê? Minha pergunta é por que justamente mulheres como a Adriana, né, conseguem esse tipo de... que a lei seja aplicada rapidamente, enquanto inúmeras outras mulheres, na maioria, né, nesse perfil que a gente viu aqui, que Ivanesca trouxe, não conseguem ter essa lei aplicada para elas, né? Então, sem dúvida, é como eu disse, quanto mais afastadas essas mulheres estiverem dos espaços, dos operadores de direito, elas têm mais chance de ser punidas com mais rigor. É o caso de Adriana e é o caso também de Maria, que saiu, que foi continua presa por ter roubado ovos de Páscoa, 1 quilo de peito de frango e alguns perfumes. O STF negou, né, que ela pudesse, por exemplo, ter uma prisão domiciliar, enquanto a gente vê que a Adriana Anselmo, ela totalmente conseguiu rapidamente com seus advogados, o que nos chama a atenção que o próprio sistema de justiça criminal está muito relacionado com o sistema penitenciário e tem a questão de classe também, porque ela vai poder responder o seu processo na prisão domiciliar com os seus filhos. Vanesca? Todo esse contexto, né, que a gente está passando agora me lembra muito a questão do direito de punir, né? Quem são as pessoas que são punidas historicamente? Quem são as pessoas que não são punidas, né? Como Juliana bem falou, existe um recorte de classe, como a população negra está na base da pirâmide, como eu falei, existe também um recorte racial. Então, fica muito nítido numa situação dessa que quando uma pessoa ela tem um capital financeiro, ela tem um capital cultural, ela tem um capital racial no sentido que tem os fenótipos brancos ou claros, enfim, o acesso ao judiciário e ao próprio sistema policial é um tratamento totalmente diferente, né? Eu não lembro o nome da pessoa, mas aqui em Recife, recentemente, também teve um caso desse, que uma estudante de Fortaleza foi presa no aeroporto por tráfico de drogas, com uma quantidade boa de drogas, né? Uma quantidade grande. E ela foi presa e logo depois ela foi libertada porque o juiz entendeu que era juventude, enfim,
Não que não seja, como bem Juliana falou, mas porque isso também não serve para as outras pessoas, né? Então, é aquele dois pesos e duas medidas, né? Que as pessoas falam. Para um tipo de uma parcela da população, o tratamento é um. Para outra parcela da população, o tratamento é outro. Muito bem, olha só, uma das estratégias que o movimento feminista tem usado para garantir que as mulheres que estão privadas de liberdade possam ter um atendimento digno é a denúncia dos casos de negligência aos organismos que defendem os direitos femininos dos estados, certo? A nível da Assembleia Legislativa, esse diálogo movido pela reivindicação resultaram em 3 emendas parlamentares do deputado estadual Edilson Silva, do PSOL. Ele também que faz parte da Comissão de Direitos Humanos da ALEP. Foram os seguintes: uma emenda parlamentar foi destinada para a capacitação e fortalecimento de profissionais do sistema de segurança pública e de justiça, com ênfase nas diretrizes para investigação do feminicídio e nas audiências de custódia. Um outro é a aquisição de materiais e equipamentos para a reestruturação do berçário da colônia penal Bom Pastor. E uma outra foi a melhoria das condições de atenção às mulheres gestantes e mães presas na colônia penal feminina Bom Pastor, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária através do movimento social e cultural Cores do Amanhã. A gente também foi perguntar à Secretaria da Mulher de Pernambuco como ela tem atuado. E quem respondeu ao repórter Ivenson Henrique foi a psicóloga e gestora da Secretaria da Mulher do Estado, Bianca Rocha. Vamos ouvir. Nós estamos participando do comitê para a elaboração da política das mulheres em situação de privação de liberdade em Pernambuco. Então, esse comitê é coordenado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Secretaria da Mulher ela tem assento neste comitê. Outra ação importante, nós estamos levando para todos os presídios e cadeias públicas do Estado atividades educativas, socioeducativas, na verdade, onde a gente faz tanto um cine com propostas de reflexão sobre a temática da mulher e o empoderamento da mulher, como atividades artísticas também. Quais são os resultados que vocês têm obtido com essas ações? Assim, na verdade, a gente sabe que é uma política que ela está sob a coordenação de uma outra secretaria, que é a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Então, essas ações que a Secretaria da Mulher faz são ações em parceria para poder não só se aproximar e contribuir com essa política, né, como também propor estratégias para que ela consiga alcançar um nível de qualidade, né, um nível que de fato consiga ressocializar essas mulheres. Então, algumas iniciativas como a questão do salvo-conduto para as mulheres que têm os filhos que estão na primeira infância, então a gente participou desse salvo-conduto, da instituição desse salvo-conduto, que é as mulheres ficarem respondendo na residência, né, respondendo a pena na residência, e também as mulheres sentenciadas. A gente também deseja que as mulheres que já estão com sentença deliberada, que elas possam também, por exemplo, fazer uso da tornozeleira eletrônica e ficarem monitoradas em sua residência. Então, são algumas estratégias que a gente vem fomentando, dentre elas mutirões, para poder acelerar os processos e os julgamentos, para que a gente possa contribuir não só com a redução das mulheres que estão em situação de cárcere, como também garantir os direitos dessas mulheres, né? Então, meninas, Vanesca, você achou da fala da gerente, da mulher? Eu acho que é muito coerente o que ela falou, assim, eu acho que o processo realmente é esse. Quando a gente fala, né, das ciências de forma geral, cada ciência ela tem a contribuir de uma forma. Então, a questão do judiciário, de acelerar os processos, de fazer mutirão, sem dúvida, é uma ação que vai ajudar a tirar aquelas mulheres, né, a diminuir a população carcerária, que vai beneficiar a própria dinâmica dentro do espaço, né, tendo em vista a superlotação. E, como ela bem colocou, também a importância dos processos educativos, né? Eu acredito muito, é um dos meus viagens de trabalho, tive até a oportunidade de participar recentemente de uma oficina sobre gênero e raça no Bom Pastor, e eu acredito justamente nisso, assim, de uma formação contínua, né? Pegando todo o histórico dessas pessoas, o Estado ele já não funcionou com essas pessoas, né? Porque não deu a saúde, não deu a educação, não deu nada, né? Muitas vezes não deu habitação, enfim. Então, se já teve uma falha nessa primeira socialização, né? Como se chama, que pelo menos se consiga
de alguma forma, melhorar a condição de vida dessas pessoas através de uma ressocialização. Claro, o ideal é que algumas pessoas saiam, algumas não, muitas pessoas saiam, mas as pessoas que ali estão, elas têm que passar por um processo de formação. E as regras de Bangkok, ela traz isso muito claro também, assim. Não só para as presas, né, para as pessoas que estão, as mulheres que estão detentas, mas também para os funcionários, né, para os trabalhadores. Porque as demandas específicas das mulheres, elas têm que ser trabalhadas. Desculpa. Não só na questão da saúde, né? Certo. Que se coloca muito, né? As diferenças do homem e da mulher na questão da saúde, da higiene, enfim, mas também na questão subjetiva. Eu trabalho com alguns teóricos e acredito, né? Que como é que você vai trabalhar uma ressocialização com a pessoa se aquela pessoa nem tem a identidade dela construída de uma forma, né? Minimamente coerente, né? E a gente estava conversando antes de entrar no ar sobre a solidão da mulher, né, que está na prisão. Porque quando é um companheiro, ela está lá, né, recebendo visita, indo visitá-lo, né, dando todo o apoio. Quando são elas, existe a solidão, porque os companheiros desaparecem, né? Isso também, quando você faz esses encontros, você tem essa oportunidade de encontrar com elas, qual é essa reação? Qual é o sentimento que você sente que elas passam para você? Como foi bem colocado, é de solidão mesmo. E principalmente quem entra no presídio, que não está naquela estrutura, percebe muita necessidade de fala que ela tem, sabe? Quando eu fui trabalhar meu TCC, por exemplo, eu fazia entrevista com elas e todas queriam participar. Não porque eu fosse especial, não, mas porque elas queriam ter a oportunidade de falar, de contar a história delas. E quando eu me despedi delas, né, nesse primeiro momento de convivência e tal, muitas delas colocavam, né, obrigada por você ter vindo, né, porque a maioria das pessoas vê a gente como um monstro, vê a gente como, né, pessoas que não têm valor, enfim. E só também trazendo, né, a questão de você trabalhar gênero, raça e direitos humanos com essas mulheres, né, porque ainda se tem muito, é uma coisa que eu gosto muito de pontuar, que a gente fala muito, né? O presídio é negro, a população carcerária é negra. Lembrando que negro, no critério do IBGE, são os pretos e pardos. Então, mesmo os que se dizem pardos, tendo fenotipos fortes negros, mas eles são, no final, catalogados como negros, enfim. Mas isso é a gente que diz que está fora. Quem está lá dentro não tem essa identificação. Isso foi também uma das coisas que me chocou muito, assim, porque as pessoas, elas não sabem disso. E aí eu volto para o mito da democracia racial, né? Eu não estou presa, não é porque eu não tive oportunidade, eu não fui abordada porque eu sou negra e o policial aborda primeiro a população negra do que Não existe essa reflexão. Isso é uma reflexão de pesquisador. Então, eu acho fundamental, né, a sociedade civil se aproximar dessa discussão, não só isso, mas também a universidade, né, trazer também nos seus vários campos de saber e nas suas especificidades, trazer esse debate não só para a gente soltar essas mulheres, mas a gente dá a condição dessas mulheres se manterem do lado de fora, tanto objetivamente, porque é a questão financeira, mas também a questão subjetiva, de que essas pessoas se entendam no mundo como mulheres, como pessoas negras, enfim, homossexuais, se for o caso, enfim, nas suas variedades, né? Muito bem, olha, nós já estamos chegando ao finalzinho do programa, certo? Nós queremos que vocês respondam o que a sociedade pode fazer, né, para contribuir com a situação das mulheres que estão no sistema prisional. Juliana? Eu acho que a primeira coisa é tornar essas vozes visíveis, né? As mulheres que estão no cárcere, elas são condenadas triplamente, além da própria pena em si, pelo crime que foi cometido, elas são vistas, elas são julgadas moralmente, né? Elas são esquecidas pelas famílias, elas são penalizadas com mais rigor pelo sistema de justiça. Então, acho que a dignidade, a visibilidade e que os poderes, os operadores de direito se sensibilizem no sentido de fazer uma autorreflexão da justiça, né? Eu acho que é isso. Vanesca? Também essa própria questão, né, da sociedade civil, de forma geral, ter um outro olhar. Eu acho fundamental a gente estar pautando esse debate nas rádios, nos meios de comunicação, nas universidades, enfim, e que a sociedade civil cada vez mais possa se abrir a esse debate, porque são frases que são populares, mas que eu gosto de usar porque eu acho que elas refletem muito. Essas pessoas, elas vão voltar para o convívio social, né? Eles não são bichos. O Brasil, graças a Deus, não tem pena de morte, né? Graças aos deuses e às deusas. Então, essas pessoas, elas vão voltar. E se a gente não trabalha a ressocialização dessas pessoas, a inserção dessas pessoas na sociedade de fato, como cidadãos de direito, essas pessoas vão voltar cada vez mais violentas, até chegar a um ponto que a gente não vai conseguir mais lidar com isso, né?
Muito bem, o programa de hoje teve a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Iveson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Guiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. Nas redes sociais, Laís Hilda e Milena Oliveira. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, em parceria com o Núcleo de Rádio e TV Universitária, Departamento de Sociologia, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo. Lembrando que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima terça-feira e amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema Estão Entregando a Amazônia? Se você deseja ver esse e todos os outros programas, é só acessar o link facebook.com/programa Fora da Curva ou pela página da Marco Zero Conteúdo. E a gente não poderia acabar esse programa sem nos solidarizarmos com todas as famílias que estão sofrendo com as atuais enchentes. Nós reforçamos a importância das doações de alimentos não perecíveis, de roupas, de produtos de higiene, de produtos de limpeza. Existem vários pontos de entregas aqui espalhados por todo o estado, em escolas, em igreja. Então a gente pede, façamos a nossa parte e que o Estado cumpra a sua. Mais uma vez, obrigada, Juliana, obrigada, Vanesca. Obrigada. Programa Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.